Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, como vocês já viram aí no título, a gente vai falar sobre treinos divertidos e como eles acabam sabotando os seus resultados. Primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente pensa em treinamento voltado para evolução, seja ela ganho de força, ganho de performance, ganho de flexibilidade, mas principalmente para resultados estéticos, que é ali a maior parte do público que eu trabalho, a gente precisa ter uma coisa em mente, tá? As adaptações morfológicas, ou seja, as mudanças na sua musculatura, elas são a última mudança, as últimas mudanças que vão acontecer. Então, assim, chega a beirar uma dissonância cognitiva as pessoas acharem que elas vão ver o corpo delas mudando se ela não tiver, ou se você, ou se eu, ou se qualquer pessoa não tiver uma mudança das valências físicas acontecendo. O que isso quer dizer? Se você quer que o seu corpo mude, você precisa ganhar força, você precisa ganhar performance, você precisa ganhar resistência, você precisa ganhar tudo antes do seu corpo mudar. Você precisa oferecer ao seu corpo estímulos para que ele entenda que ele precisa gerar adaptações para aquilo. E depois, em consequência dessas adaptações que foram geradas, o seu corpo vai mudar de formato. João, mas por que você está fazendo toda essa introdução e o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Isso tem a ver porque o que acontece? Quando a gente pensa em estética, a gente pensa na musculação como principal objetivo para a construção de massa magra, independente de qual seja o seu objetivo, tá? Se o seu objetivo for emagrecer, a musculação ela entra para manutenção e, quem sabe, um ganho pouco de massa magra. João, recomposição corporal é possível? Sim, é possível. Porém, não existe a probabilidade de você construir muita massa magra durante um processo de emagrecimento. A não ser que ou você seja um abençoado genético ou você esteja fazendo uso de esteroides anabolizantes e recursos ergogênicos que vão possibilitar ali um aumento da síntese de proteína. Por que isso não acontece? O cenário do déficit calórico, a dieta que vai te colocar em uma situação onde você vai comer menos calorias do que o que você vai gastar, vai criar um cenário no seu organismo que não é favorável para que você construa tecido muscular. Partindo desse princípio, a gente vai reduzir a sua gordura, mas a criação de massa muscular ela vai ficar dificultada. Então a musculação ela vai entrar com o objetivo de sustentar aquela massa muscular sua enquanto você faz o processo de redução de gordura. E se tiver tudo muito bem equilibrado, com um déficit calórico não tão alto, você consegue criar um pouco de massa muscular. Então você vai conseguir adicionar um pouco de músculo no seu físico. Esse é o primeiro ponto, tá? Então vocês que estão no processo de emagrecimento, esqueçam a ideia de adicionar quilos e quilos de massa magra, que isso não vai acontecer. Você precisa terminar o seu processo de emagrecimento para depois a gente começar um processo de criação de tecido magro. Então, nesse objetivo, a musculação entra para manutenção e criação de massa magra. Num objetivo de off-season ou new bulking, como vocês chamam, num processo de ganho de massa magra, a musculação ela vai entrar com o mesmo objetivo, que é o ganho de massa magra. Esse é o objetivo da musculação. E quando a gente pensa nisso, a gente tem três pilares que tanto a prática quanto a ciência trazem para a gente como, até então, os três principais pilares da hipertrofia, que são estímulo mecânico, estresse metabólico e dano muscular. Basicamente, estímulo mecânico é o peso que você pega. O nosso corpo ele tem um sistema que a gente chama de mecanotransdução, onde ele consegue transcrever o que é o peso que você pega em estímulo fisiológico. E todas as literaturas mais recentes que estão saindo apontam para que esse seja o fator mais importante da musculação na sinalização de hipertrofia. Mas cuidado, tá? Um adendo. Não é você sair pegando o peso da academia inteira se você não aguentar. É você trabalhar dentro da zona de intensidade correta.
Isso pode ser um tema para um vídeo feito só para isso aí, onde eu explico zonas de intensidade, como que você vai definir ali cada uma. Se vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários que eu trago um vídeo falando só sobre isso. Mas enfim, esse é o primeiro pilar. E pasmem, tá? Dos 3 pilares que eu falei, esse é o único pilar que a literatura até agora conseguiu trazer causalidade, ou seja, que ela conseguiu identificar uma via direta que provoca a hipertrofia, é o estímulo mecânico. Os outros 2, tanto o estresse metabólico quanto o dano muscular, eles são fatores correlacionados, ou seja, a gente sabe que ele tem uma participação ali, só que a gente não sabe direito por qual via ou são várias vias que a gente não conseguiu ainda identificar 100%. Quando eu falo a gente, eu estou falando ali os pesquisadores da área, tá? Os profissionais da área que trabalham com pesquisas. Mas enfim, vamos lá para o segundo pilar, que é o estresse metabólico. Basicamente, o estresse metabólico, para ficar de uma forma bem lúdica para vocês entenderem, sabe aquela sensação que você sente de queimação na musculatura quando você começa a fazer atividade, começa a fazer as contrações e você começa a sentir aquela queimação? Aquilo ali é, de forma bem lúdica, o estresse metabólico. Que, em termos um pouco mais difíceis, é o seguinte: quando você começa a contrair a musculatura, a gente começa a ter a liberação de algumas substâncias que são resultantes dessa contração e isso começa a gerar uma mudança naquele ambiente. Isso aí a gente chama de estresse metabólico. Essas substâncias que vão caindo ali, vai aumentando a acidose local e aí vai tendo um estresse causado por metabólitos. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é justamente o dano muscular, que não tem como você ter um treino sem ter dano muscular. Então a gente tem o estímulo mecânico, a gente tem o estresse metabólico e como resultado disso a gente tem o dano muscular, que é o terceiro pilar, tá? E eles são, no gráfico, exatamente nessa ordem de importância. Então, o estímulo mecânico é o mais importante, o estresse metabólico o segundo e o terceiro é o dano muscular, ultimamente ele tem sido ali observado até mais como uma consequência dos outros dois do que como algo que é buscado, tá? Inclusive, se estiver muito alto, pode ser prejudicial para a sua hipertrofia, que ao invés de permitir que sua musculatura aumente, ele fica ali, de forma simples, gastando sua síntese de proteínas só para trazer recuperação, tá? Então, pensando em tudo isso e com todo esse contexto criado, é justamente para você entender o porquê que os treinos divertidos eles estão atrapalhando seu resultado. Quando a gente pensa em todas essas variáveis, o treino de musculação ele precisa ser, de certa forma, chato, entre aspas. As pessoas que procuram treinos divertidos, geralmente o que elas querem? Elas querem descansos curtos, elas querem vários exercícios sendo feitos de uma vez só, elas querem um monte de técnica avançada para ficar uma coisa mais dinâmica. Traduzindo em miúdos, elas querem que o treino de musculação seja algo divertido. E quando a gente pensa em manutenção e criação de massa magra, a gente tem que respeitar esses 3 pilares que eu falei para vocês. Quando a gente vai respeitar esses pilares, a gente precisa respeitar algumas coisas como, por exemplo, zona de intensidade. Então não adianta a gente ficar enchendo o seu treino de técnicas avançadas e derrubar muito peso que você conseguiria pegar se não tivesse técnicas avançadas. A gente tem que respeitar tempo de descanso para permitir que o dano muscular seja controlado, para permitir que você consiga fazer a progressão de peso, para permitir que a gente não tenha ali um excesso de cansaço causado por uma fadiga residual e atrapalhe a sua performance de treino. A gente tem que ter um controle de quantidade de exercício, então não adianta a gente querer fazer vários exercícios de qualquer forma, que não vai adiantar, não da melhor maneira possível. A gente tem que passar um tempo com o mesmo treino, algo entre 8 a 10 semanas, para que a gente consiga se adaptar ao exercício, refinar a técnica e progredir o peso em cima daquilo, tá? Então tudo isso tem que ser respeitado. E quando a gente para respeitar todas essas variáveis, o treino ele acaba ficando, como as pessoas que reclamam falam, monótono. Então ele realmente fica um pouco menos dinâmico. Você vai ter que ficar mais tempo descansando, você vai ter que fazer mais força nos exercícios, não vão ser tantos exercícios nos dias de treino, muito menos feitos ao mesmo tempo,
Então isso faz com que o treino de musculação vire literalmente um você versus você. Só que é justamente aí que mora o resultado. Então, quando você alinhou a sua dieta, você começou a entender que um treino de musculação sistematizado, ele é feito para te trazer resultado e não para parecer divertido, é que você vai começar a colher os benefícios daquele treino, tá? Espero que esse vídeo de hoje tenha conseguido clarear na sua mente o porquê que ter esse treino muito dinâmico, ter essa ideia mais de diversão e não de treino, pode estar atrapalhando o seu resultado, tá? Tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer assunto que vocês queiram que eu fale aqui no canal, só deixar aqui nos comentários. Let's bora!